quando eu pensei que realmente tudo deu certo. Nossa, eu estou no local certo. É o meu momento mais feliz da vida. Eu estou adquirindo conhecimento, eu estou com o meu trabalho, eu estou com a minha vida estável, eu estou conseguindo ajudar meus pais. Então, era o momento mais feliz da minha vida. E foi quando aconteceu o trauma. E esse trauma, nada mais foi. Eu fui vítima de violência sexual. Nessa época, eu morava só já. Quando eu consegui o trabalho, era longe desse alojamento, dessa casa, dessa pessoa que eu tinha ficado quando eu iniciei o curso de turismo e hotelaria, e ele precisei se mudar para próximo da pousada para poder trabalhar, ser mais perto, porque senão o valor que eu pagaria de passagem era metade do salário que eu ganhava nessa época. Então, isso foi uma coisa que era fundamental. E foi quando surgiu a fase mais complicada da minha vida e mais triste. Foi quando o primeiro impacto foi negar. Eu digo, isso não aconteceu. Eu estava só, num lugar só. Eu estava sem família, eu estava sem parente. Eu não podia contar com a minha família, porque eu sou a última filha, minha mãe já tinha 40 anos, meu pai estava doente, como eu falei para vocês, então não poderia contar com ele. Eu tive algumas pessoas que me ajudaram nessa época. Então, depois da fase da negação, veio a fase da raiva. Eu queria culpar todos, até Deus, pelo que tinha acontecido comigo. E foi muito triste, mas aconteceu o que sempre seguiu a minha vida. Eu encontrei pessoas para me ajudar. Minha família não estava lá, mas o acolhimento que eu sempre levei durante minha vida com as pessoas fez com que pessoas boas se aproximassem de mim. Então começou a fase, depois da fase da raiva, começou a fase da depressão, que isso é comum, gente. Qualquer vítima de trauma vai chegar, não tem como. Nessa fase foi muito mais dolorido do que o início, porque eu já tinha aceitado o que tinha acontecido comigo, eu já tinha passado pela fase da raiva, Então foi quando chegou o que acontece com a maior parte das vítimas, que foi pensar em suicídio. Imagine uma pessoa que veio do interior, estava só, e a situação era propícia para que isso acontecesse. Mas uma coisa mais forte que isso me levou a tomar a decisão que não. Sabe o que foi? Eu sempre tive na minha casa pessoas que lutaram. Eu sempre tive ao meu redor pessoas que buscaram. Então eu comecei a fase de regeneração, aceitação. Foi quando eu comecei a buscar Deus novamente. Comecei a buscar Deus, que eu falo para vocês, não em uma religião, em um templo. É buscar Deus onde eu estava. É buscar Deus em todas as coisas. É ter fé. É acreditar que dor nenhuma, sofrimento nenhum vai durar para sempre. Nunca. Foi através desse trauma que eu descobri isso. Não existe dor eterna. Tudo é passageiro, gente. Se a vida é passageira, imagina uma dor. Então, nada é para sempre. Foi quando começou a libertação. Primeira fase da libertação, como eu falei para vocês, foi a fé. Mas também o que mais fez a diferença do trauma para a superação foi o perdão da pessoa que fez isso comigo. Quando eu perdoei, eu comecei a fase de realmente me libertar. Fazer o mal é muito fácil. Não é que eu nunca vou fazer. A gente não pode dizer isso. Qualquer pessoa pode fazer qualquer ato de maldade, não precisa ser esse. Mas assim, o perdão realmente faz a transformação na vida do ser humano. E foi esse perdão que começou a me transformar, que começou a resgatar a minha felicidade. Para muitas pessoas acham que após um trauma não existe felicidade. Existe sim, gente. Existe. Existe felicidade, existe superação.
E outra coisa também que fez com que essa fase iniciasse foi justamente o exercício de amor ao próximo. Eu já tinha um exemplo muito grande dentro da minha casa, como eu contei para vocês na infância, e eu comecei a exercitar isso mais ainda. Eu terminei o curso, né, eu terminei turismo e hotelaria, eu voltei para minha casa. E lá eu comecei a implantar todos os ensinamentos que eu tive na minha infância, com o conhecimento que eu adquiri durante a faculdade. Era mais fácil para mim. Era mais fácil conseguir ajudar as outras pessoas dessa forma. E eu comecei a trabalhar com a parte social. Comecei a ajudar outras pessoas. Comecei a ajudar a natureza da minha cidade e da minha região. É uma natureza muito bonita, gente. É um local belíssimo. Espero que um dia vocês tenham a oportunidade de estar lá. Pode me procurar, viu? Que eu estarei lá para receber vocês de braços abertos. Eu comecei a trabalhar em associações, né? Essa associação trabalhava com acolhimento não só a adulto, mas a jovens também. Esse acolhimento, gente, na realidade, não é a visão de... Como é que eu posso falar para vocês? Não é caridade. Na realidade, eu comecei, não só eu, né, mas outras pessoas, né, na realidade, o conjunto, nós começamos um movimento de transformação, né, de oportunidade para esse jovem, para essas pessoas da região, mostrando para eles que é possível eles se superarem, que é possível eles estudarem, que é possível adquirir conhecimento, mesmo sendo vivendo num local pequeno, né? Mesmo tendo poucas condições. E isso com qualidade de vida, isso com, como eu posso falar para você, com felicidade. E isso automaticamente começou a voltar para mim. Então, a minha transformação, a minha libertação do trauma começou cada vez mais a diminuir. Então, essa dor começou indo embora, começou cada vez mais me deixando, como é que se diz? Com uma felicidade permanente. Porque ajudar as outras pessoas, proporcionar um desenvolvimento para as outras pessoas, nos gera isso. Esse acolhimento, né, comigo veio através dos meus amigos e automaticamente eu consegui passar para as outras pessoas que hoje aqui na palestra e hoje no trabalho que eu exerço, é justamente isso, é justamente essa ação de acolher, essa ação de proporcionar. E o estado final, na realidade, para me libertar totalmente desse trauma, foi poder falar. Porque até então, mesmo com toda ajuda, mesmo com toda transformação, eu guardava o trauma para mim. Então, se eu não pude contar para os meus pais, para o meu pai realmente eu não poderia mais, infelizmente nesse trajeto ele chegou a falecer. Essa doença é uma doença muito comum na região onde eu moro. Ele morreu de doença de Chagas, né? E doença de Chagas era um mal muito comum na época, justamente por a moradia que eu mostrei no começo para vocês, que era a casa de Taipa. Então, na minha família, não só meu pai, mas vários parentes meus faleceram da mesma doença, infelizmente. Mas eu tinha minha mãe para contar. Então, imagine você conseguir contar uma coisa dessa para sua mãe idosa. Foi muito difícil, porque eu não conseguia nem falar para minha mãe, nem falar para outras pessoas. E num belo dia, eu já trabalhando, onde eu estou trabalhando hoje eu faço parte do Instituto Tamo Junto, né? Na realidade, da família Tamo Junto, que eu falo dessa forma. É um dos motivos de eu vir participar também do congresso, né? Foi através dele que eu conheci, do instituto que eu conheci a Aline também. E uma das ações que o RH do Tamo Junto proporcionou, ele foi levado a Aline Castro. Você imagine que depois do trauma, mesmo conseguindo mecanismo de superação, eu comecei a querer apagar da memória, não falar no assunto, porque automaticamente, se eu não falo, ele não existe. A gente tem muito esse mecanismo. Se eu não falo disso, isso vai parar de existir. E não é. Depois de um determinado tempo, ele começou a me assombrar de novo. E eu desabei
justamente na apresentação dessa mulher. Quando ela começou a falar, eu disse, é comigo. Gente, é para mim isso me remoendo muito, porque era sofrido. E você o tempo todinho. Na época ninguém sabia, era uma coisa só minha, né? Eu já tinha deixado isso para trás. E por incrível que pareça, sem falar nada, ela olhou para mim e disse, você tem alguma coisa para me falar. Gente, isso é Deus. Desculpa. É o destino. É o que vocês... Eu não sei o que vocês chamam, não sei o que vocês conhecem, mas você imagina uma pessoa que você nunca viu, não é seu parente, chegar para você, tinha um monte de gente da empresa participando e dizer, você tem algo para me dizer. E uma que foi, assim, amor à primeira vista, agora a gente diz que é irmã. Gente, uma irmã preta e uma branca, muito legal isso. E realmente foi esse sentimento que surgiu. E foi quando eu decidi falar, quando eu decidi completar meu ciclo de libertação. E realmente aconteceu. O poder da fala é, assim, enlouquecedor, é assim, libertador para qualquer um. Ontem, participando da palestra, teve aqui, né, do congresso, teve alguns palestrantes que realmente falou disso. Eu até falei para a Aline, eu vim, na realidade, em vez de passar, eu vim receber. O Jorge, ele não sabe, mas ele estava falando para mim hoje. Então, isso foi muito engraçado, porque ele me conhece. Eu estava o tempo todo ali, ele me conhece. E esse poder da fala, quando eu comecei a falar, quando eu comecei a me comunicar com ela, quando ela me disse, você pode ser feliz, você é feliz, você pode ser livre. Então, a única coisa que me prendia até hoje era justamente esse silêncio. Então, após conseguir falar, por isso o tema da palestra, gente, falar para libertar, foi libertador. Foi a sensação mais maravilhosa da minha vida. Eu não dormia, mesmo com tudo, com todo o contexto, minha vida já transformada. Muitas noites eu ficava sem dormir e não sabia o porquê. Após isso, você conhece pedra, sou eu dormindo. Deitou, apagou. Então, foi um sentimento incrível. Você se sentir leve. Sabe quando você está com um peso nas costas e você tira? Foi isso que aconteceu comigo. Para continuar produzindo esse conteúdo e muitos outros, precisamos do seu apoio. Clique no link do Apoie-se na descrição desse vídeo e saiba mais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.